O vídeo de hoje é sobre 5 coisas diferentes que eu teria feito se eu fosse psicóloga da minha avó. Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Felicidade. Eu sou Thaís Rezende, sou psicóloga e mestra em gerontologia. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser um pouquinho mais intimista. Se você quiser saber um pouco mais sobre psicogerontologia e também sobre a minha história, vem comigo e assiste esse vídeo até o final. Olá! Se você me segue lá no Instagram, talvez já saiba sobre essa história. Lá eu compartilho um pouco mais sobre a minha vida pessoal, sobre o porquê que eu escolhi a psicogerontologia. Mas se você está chegando agora no canal ou ainda não me conhece, eu, como já disse, sou psicóloga, trabalho com gerontologia, mas antes mesmo de eu trabalhar com gerontologia, eu tive uma experiência com a demência que foi no meu contexto familiar. A minha avó materna, a avó Rosa, ela foi diagnosticada com demência senil quando eu ainda estava prestando vestibular. E eu me lembro que na época a gente não tinha nem ideia do que seria demência senil, não tinha nem geriatra na cidade, a gente tinha que viajar para outra cidade para ela ser consultada. Então as informações não eram tão acessíveis quanto hoje em dia, em que você entra no YouTube e digita, por exemplo, como lidar com o idoso com demência. A gente nem tinha internet como hoje. E por conta disso, a minha família teve que lidar com a demência e com a minha avó com base na tentativa e erro. E a gente sabe que isso muitas vezes aumenta os conflitos, aumenta o sofrimento, o estresse, tanto para o idoso quanto para quem cuida. Quando a gente tem orientações adequadas, a gente consegue cuidar com muito mais leveza. E hoje, depois de ter estudado sobre psicogerontologia, inclusive a minha avó foi uma das inspirações para eu seguir essa área de estudos, eu relembro a história da minha avó e eu penso o que eu poderia ter feito de diferente se hoje eu fosse a sua psicóloga, se hoje a minha família me procurasse para atender a minha própria avó. E eu vou compartilhar então isso com vocês, tanto porque é um tema que talvez ajudará outros psicólogos ou outros familiares, mas também em comemoração aos 10 mil inscritos aqui do canal do YouTube. A primeira coisa que eu faria caso a família da minha avó, a minha família, me procurasse como psicóloga, seria uma avaliação neuropsicológica. Como eu disse, a minha avó foi diagnosticada com demência senil, que é, na verdade, um termo que a gente nem usa mais hoje em dia, porque acaba sendo um termo genérico, que não especifica o tipo da demência, né? A gente hoje tem uma nomenclatura diferente, ao invés de demência, usamos o termo transtorno neurocognitivo. E é sempre importante especificar também a causa deste transtorno, se é devido à doença de Alzheimer, se é devido ao corpus de Levy, se é devido a uma demência frontotemporal, porque também, dependendo do tipo da demência, o curso, dos sintomas, a evolução dos sintomas vai ser diferente, até mesmo o tratamento pode mudar um pouco, dependendo do tipo da demência. Mas infelizmente na época a gente não teve um diagnóstico específico para minha avó. Então, no caso hoje, uma das coisas que eu faria seria uma avaliação neuropsicológica, que é um processo realizado por um psicólogo especializado em neuropsicologia, em que ele vai, por meio de testes, entrevistas, escalas, tanto com o idoso quanto com os seus familiares, fazer uma avaliação do perfil neuropsicológico do idoso. O psicólogo vai conseguir entender como é que está as diferentes funções cognitivas daquele idoso e como isso está se expressando no seu comportamento. Se ele está com mais dificuldade de memória, ou de linguagem, ou de funções executivas, como estão também as suas questões emocionais. E a partir deste rastreio, desta avaliação que é bem aprofundada, a gente poderá tanto entender o que está preservado, quanto entender o que está comprometido, e assim traçar estratégias de tratamento e de intervenção com esse paciente que sejam mais eficazes, que sejam mais assertivas. A segunda coisa que eu faria para ajudar a minha avó seria a estimulação cognitiva. A minha avó, ela foi dona de casa durante toda a vida
Então eu fico aqui pensando que tipo de atividades eu iria propor para ela. E ela gostava muito de cozinhar. Eu lembro muito também da minha mãe, às vezes, fazendo comida, e a minha avó, mesmo com demência, ela já não conseguia mais andar, ela ficava sentada na cadeira vendo a minha mãe cozinhar, e ainda assim, às vezes, ela tinha alguns insights e dava algumas dicas de culinária para minha mãe, né? Então eu sei que este contexto ali da vida doméstica era algo muito importante para minha avó. Então, se eu fosse atender a minha avó em estimulação cognitiva, eu provavelmente utilizaria algum recurso mais voltado para este universo da casa, como por exemplo, fazer com ela um livro de receitas, né? Tanto pedindo para ela me contar as receitas que ela se lembra, quanto propondo a ela, por exemplo, escrever uma receita, ou então falando para ela calcular, né, quanto ela iria comprar de cada coisa quando ela tivesse que fazer uma receita para 5, para 10 ou para 15 pessoas. Isso, é claro, dependendo ali também da capacidade cognitiva da minha avó. Mas essa seria uma forma bacana de estar ali estimulando as funções cognitivas dela e também de uma forma prazerosa, com uma atividade que fizesse sentido de acordo com os seus interesses e sua história de vida. Uma terceira coisa que eu faria, e talvez essa seja a que mais me desperta a atenção hoje, seria uma psicoeducação com os meus familiares. Como eu disse, na época a gente não tinha nem onde buscar informação, então a minha família lidava na tentativa e erro ali com as dificuldades da minha avó. Eu me lembro que um dos momentos que mais gerava conflito ali no dia a dia era quando ela tinha que almoçar e ela não queria almoçar de jeito nenhum, porque ela dizia que ela não estava na sua casa e que ela queria almoçar na casa dela, sendo que ela estava assim na sua casa, mas infelizmente é muito comum os idosos com demência não reconhecerem mais aquele ambiente como sendo a sua casa. Então a minha avó muitas vezes se negava a comer e também por ela ser diabética, isso era uma coisa muito preocupante. Ela tinha diabetes e se ela não comesse poderia cair a glicemia. Ela tinha que tomar os remédios, mas os remédios não poderiam ser tomados sem ela almoçar. Então imagina só o transtorno que isso não gerava para minha família. E pelo fato da gente não ter orientação adequada, o que a gente fazia nesses momentos? A gente tentava convencê-la de que ela estava na sua casa, coisa que hoje nós sabemos que não iria funcionar mesmo. Portanto, uma das coisas que eu iria fazer, com certeza, seria orientar a minha família como lidar com a minha avó, principalmente nesses momentos de desorientação. Então, ao invés de tentar convencê-la de que ela estava na sua casa, por exemplo, eu iria, junto aos meus familiares, tentar inventar ali uma história de que ela teria que comer ali naquele dia ou naquele momento e depois voltaria para casa, ou que não daria para levar ela para casa naquele momento, mas que ela comesse um pouquinho, ou que naquele dia eles tinham ido visitar alguma pessoa e por isso estavam em um lugar diferente. Enfim, essa é apenas uma dentre muitas outras orientações e estratégias que eu iria tentar desenvolver junto da minha família para lidar com os sintomas da demência que a minha avó estava apresentando. Um quarto ponto que eu iria trabalhar para ajudar, principalmente agora os meus familiares, seria o autocuidado. Eu me lembro que a minha mãe, na época, foi a cuidadora principal da minha avó. A minha avó tinha ali os outros filhos que ajudavam, mas a minha mãe passava a maior parte do dia com ela e por conta disso a minha mãe muitas vezes chegava em casa muito estressada, muito nervosa. Então eu iria também trabalhar com a minha mãe estratégias de enfrentamento do estresse e estratégias de autocuidado. Porque de fato, lidar com uma pessoa com demência pode ser muito exaustivo, pode ser muito difícil quando o idoso fica perguntando várias vezes a mesma coisa, quando o idoso fica pedindo para ir embora, quando o idoso se nega a fazer as atividades que são necessárias, como por exemplo, tomar remédio, comer ou tomar banho. Então, é uma situação que realmente gera um estresse, gera uma sobrecarga e muitas vezes a pessoa pode vir até mesmo a desenvolver transtornos emocionais quando não tem um apoio psicológico. Então, hoje em dia, uma coisa que eu faria seria ajudar a minha mãe, por exemplo, a desenvolver estratégias de relaxamento, de enfrentamento do estresse para que ela conseguisse lidar com essa situação do cuidado com a minha avó
de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais amena. Um quinto ponto que eu trabalharia com a minha família seria o luto antecipatório. Luto, gente, porque apesar da pessoa ainda não ter morrido, quando a gente está lidando com uma pessoa com demência, nós estamos dia após dia nos acostumando com perder alguma característica daquela pessoa, alguma habilidade daquela pessoa. É como se a gente fosse aos pouquinhos se despedindo daquela pessoa em vida. E isso é algo realmente muito difícil, não é simples, não é banal. Quando a pessoa, por exemplo, deixa de saber quem é você, deixa de reconhecer quem é você. Isso é muito doído, isso é muito difícil. E a cada perda que o idoso tem, também o cuidador muitas vezes vai sofrer junto com ele. Então, ajudar a minha família a lidar com esse luto antecipatório, acolher esse luto, acolher essa angústia, esse desamparo que muitas vezes uma família sente ao ver o seu familiar se deteriorando e se despedindo, digamos assim, aos poucos, seria com certeza uma outra coisa que eu faria com os meus familiares. Até para que eles não viessem a se sentir culpados, por exemplo, achando que deveriam estar fazendo algo a mais, achando que estão falhando de alguma forma, né, com o idoso, ou no caso com a minha avó, porque não estão. Por mais que você se esforce, que você dê o seu melhor, faz parte da doença que ela vá progredir, que a pessoa vá piorar aos poucos, e é importante então você acolher esse seu sentimento de angústia, de impotência, de perda, para que você consiga cuidar bem dessa pessoa, mesmo sabendo que você não irá salvá-la. O foco da demência não é a gente curar a pessoa, mas a gente proporcionar um conforto, a gente proporcionar qualidade de vida em todos os momentos da doença. Seja essa pessoa ainda capaz de reconhecer o seu nome ou não. Então estes foram alguns pontos que, olhando hoje para a minha história, eu consigo pensar que eu iria ajudar a minha avó e a minha família. E esse vídeo vai então como uma homenagem à minha avó, uma homenagem à minha mãe, porque ambas já faleceram. Eu fico até emocionada, porque apesar de ser dolorido às vezes lembrar desses momentos, também é algo que traz um propósito para o meu trabalho. Porque toda vez que eu atendo um idoso, eu me lembro da minha avó. Toda vez que eu atendo um cuidador, eu me lembro da minha mãe. E quando a gente faz um trabalho que tem propósito, a gente faz com muito mais vontade, a gente faz com muito mais amor. A gente vai para além de apenas o olhar técnico e a gente vai para o olhar humano, para enxergar aquela pessoa que está além daquela doença, que está além daquela condição, daquela diversidade. E também neste ponto eu gostaria de agradecer a cada um de vocês aqui, que são os meus inscritos. Este vídeo também foi uma marca de agradecimento pelos meus 10 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Então, muito obrigada a você que me acompanha aqui. Se você está inscrito, muito obrigada por apoiar o meu trabalho, por fazer esse conhecimento chegar a mais pessoas. Te peço que me ajude compartilhando esse ou outros vídeos para que essas informações cheguem a cada vez mais pessoas. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, te peço que me ajude a fazer esse canal crescer, se inscrevendo, também curtindo, comentando aqui embaixo o que você achou, porque tudo isso vai sinalizando para o YouTube que esse conteúdo é relevante e assim o YouTube vai enviar esse vídeo para mais pessoas. E se você ainda não me segue lá no Instagram, eu deixo também o convite para você me seguir no Psicóloga Thaís Rezende, onde eu posto mais conteúdo sobre psicogerontologia, cuidado com o idoso e autocuidado também. Vejo você em um próximo vídeo com muito mais felicidade. Tchau, tchau!